Olá, irmãos, graça e paz, passando aqui para mais uma revelação da palavra do Senhor para os nossos corações. E o tema que Deus me colocou no meu coração é um tema meio confrontativo. Motivos para desconfiar de Deus. Que isso, pastor? Muitas das vezes não entendemos de imediato, mas olhando numa palavra hoje, eu percebi que a própria palavra me deixou um respaldo para me desconfiar do que Deus falou. Porque nós confiamos, mas até quando nós confiamos? Então assista até o final, porque eu tenho certeza que é uma revelação forte, que vai desvendar algumas desconfianças que nós temos de Deus. Porque nós confiamos em Deus, mas até tal coisa, se acontecer isso, se acontecer aquilo, se não acontecer nada, se tudo estiver indo bem, nós confiamos. Essa palavra vai te confrontar. E se você prestar atenção, se você tinha alguma dificuldade em confiar em Deus, você vai ter 1001 motivos para confiar e nunca desconfiar. Mas todos nós já desconfiamos se vai dar certo ou não. Tire do seu coração. Amém, Jesus? Portanto, convido você para compartilhar, você para curtir, para deixar seu comentário, deixar às vezes uma pergunta. Não só ouve não, ouve, mastiga para depois ingerir. Está entendendo? Não estou aqui atrás de seguidores, não estou aqui para... quero ter milhões de seguidores, não. Quero pessoas que sejam abençoadas com estas palavras, ok? Motivos para desconfiar de Deus. Vamos que vamos. Em Mateus capítulo 8, nós encontramos os discípulos passando uma dificuldade terrível com Jesus dentro do barco, correto? Se você for lá em Mateus capítulo 8, você vai encontrar essa passagem dos discípulos dentro de um barco passando o toco da dificuldade e Jesus dormindo. O que você pensaria de um Jesus, de um Deus que te deixa entrar numa dificuldade e ele vai dormir? O que você pensa de uma pessoa que aparece querendo te ajudar e depois você está na maior dificuldade, ela não faz nada? Motivo de desconfiar dela, não é verdade? Correto? E agora, para complicar mais a situação, quando aqueles discípulos estavam no pior momento da vida, eles estavam pensando que ia morrer, eles despertam o mestre e diz o seguinte: salva-nos que perecemos. Quer dizer, esta expressão, ele está querendo dizer o seguinte: olha, nós vamos morrer e o Senhor está dormindo. Dá um jeito aí, porque nós estamos aqui quase morrendo e o Senhor está dormindo. E agora eu imagino Jesus acordando com o olho meio pesado, né? A gente quando acorda, a gente acorda assim sem muito expediente. Jesus olha na cara deles e diz o seguinte: homens de pouca fé. Meu Deus do céu, você está passando o maior aperto, maior dificuldade, você está passando o maior caos da sua vida, e alguém vira e fala assim: homens de pouca fé. Você continuaria confiando em Deus mesmo assim? Muitos já tinham chutado o pé no balde. Está entendendo? Por muito menos nós saímos da igreja, por muito menos nós desistimos de Deus, por muito menos nós deixamos de pastorear, de pregar, de cantar, justamente porque a gente é confrontado com alguma coisa. Então Jesus vira e fala assim: homens de pouca fé. E aí diz a Bíblia que agora ele vira para aquele vento, para aquela tempestade, para aquelas maré alta e dá uma ordem: vento, para, mar,
aquieta-te. E ó, o vento acabou, a tempestade passou, as ondas tranquilizou e seguiu-se uma grande bonança. E no final do texto, diz a Bíblia que aqueles homens olham um para o outro e falam assim: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mas ficou uma interrogação. Por que Jesus não fez nada enquanto eles estavam na prova? Por que Jesus chamou eles de homens de pouca fé? O que Jesus queria dizer com isso? Eu fiz essa pergunta para mim mesmo. Eu digo para você, faz essa pergunta agora, me responde aí. Havia possibilidade dos discípulos resolver aquele problema? Muitas das vezes, nós não entendemos porque somos confrontados pelo nosso Deus. Quando somos confrontados pela palavra, pelo nosso Deus, não é por acaso. Deus quer transformar as nossas tempestades em oportunidades. Escreva esta. Deus quer transformar as nossas tempestades em oportunidades. Aí digamos que os discípulos, toda hora que voltavam lembravam daquela situação, aqueles confrontos vinham na mente deles. Eles passando aperto, Jesus dormindo. Quando Jesus acorda, chama eles de pouca fé. Jesus dá uma ordem, o vento e o mar se acalmam, segue a grande bonança. E aquilo ficou repetindo na mente deles. E a pergunta é a seguinte: será se tínhamos condições? Será se tínhamos condições de resolver essa questão do mar, da tempestade? Pois não mudou nada. Passou o capítulo 9, capítulo 10, o capítulo 11, o capítulo 12, o 13, quando chega no capítulo 14. No capítulo 14, nós vamos ver os discípulos de novo em outra tempestade. Só que dessa vez, Jesus não estava dentro do barco. A gente vai ver que no início do capítulo 14, eles matam João Batista. No meio do capítulo 14, a gente vai ver que Jesus foge para o deserto e entra num barco para atravessar para o outro lado, a multidão vai atrás, ele transforma ali os pães, multiplica os pães, e de repente ele manda os discípulos entrar no barco e atravessar para o outro lado, não sei como que foi isso, e eles entram no barco e Jesus não entrou com eles. Será que você não tem algum motivo para desconfiar de Deus ainda não, meu irmão? Nós acabamos de passar uma prova com Jesus no barco, agora ele manda nós entrar no barco e ele não entra com nós, e Jesus sumiu. Está entendendo? Aí de 6 às 9 foi a primeira vigília, de 9 à meia-noite a segunda vigília, de meia-noite às 3 da madrugada a terceira vigília. Nada de Jesus. A Bíblia diz que eles começaram a passar aperto, até no meio foi tudo bem, mas de repente o vento começou a soprar ao contrário. O que veio à mente deles? Agora nós estamos lascados. Aquele dia, pelo menos Jesus estava dentro do barco, pelo menos dormindo, né? Você percebeu que uma situação explica a outra? Você percebeu que uma tempestade explica a outra? Você percebeu que às vezes uma tempestade tira dúvida da outra? Um problema talvez justifique o outro? Agora imagine qual o filme que passou na cabeça dos discípulos. Aquele dia pelo menos eles estavam dentro do barco. Jesus, clamar para quem agora? Mas muitas das vezes nós não entendemos. Jesus quer saber do nosso potencial, porque quando a gente está sentindo a presença dele é fácil, mas chega um momento que a gente parece que está sozinho, né? É o que Jesus quer ensinar para nós
O que as tempestades podem nos ensinar é mais ou menos isso. Está entendendo? Agora, se ficou algumas dúvidas na tempestade de Mateus capítulo 8, e nessa agora? Passou a primeira, a segunda, a terceira, quando chega na quarta vigília, será que hora que eles começaram a clamar? Desesperados. E Jesus não fez nada. Quando eu falei do tema, motivos para desconfiar de Deus, mas que se a gente prestar atenção, a gente confia a tempo e hora. Cada vez que Deus nos confronta, cada vez que Deus nos coloca na prova, não é para nos reprovar, é para nos aprovar. Até aí ficou a dúvida, será se Jesus estava brincando conosco quando ele chamou nós de homens de pouca fé na primeira mensagem? Agora nós vamos ver Jesus lá no meio do mar, andando em cima das ondas, tá entendendo? Em alta tempestade, o barco quase tombando, Jesus para lá na frente, tá entendendo? E fala para eles apenas isso, não temas. Meu Deus, que palavra é essa? Não temas. A tradução diz que não temas, quer dizer, não duvidas. Está entendendo? Como que não duvida? Como que acredita numa situação que começou às 6 horas da manhã de ontem, já são 3 da madrugada, não resolveu, parece que não vai ter mais solução? Não, espera que Deus tem uma explicação para cada tempestade que passa em nossas vidas. Agora a gente vai ver que eles olham para aquele que estava lá em alto mar, eles não conhecem porque a iluminação já é fraca em alto mar, está entendendo? Agora eles olham e pensam, deve ser um fantasma, mas não era fantasma. Quando ele fala, não temas, porque sou eu. Não temas, porque sou eu. Agora nós vamos tirar a prova, se devemos confiar ou não confiar em Deus. Agora nós vamos ver se Jesus joga a palavra fora. Não joga. Está entendendo? O mesmo Jesus que falou na primeira tempestade, homens de pouca fé. Agora Pedro fala assim, se é o Senhor me manda ir ter contigo por cima das águas. E Jesus falou assim, pode vir. Pedro pulou do barco e agora ele andou em cima das águas. Será se eles tinham condições de resolver a primeira tempestade? Tinha, porque ninguém nunca tinha andado em cima das águas. Eu tenho certeza que quando os discípulos viram Pedro andando em cima das águas, eles pensaram assim, realmente nós somos homens de pouca fé. Olha o que nosso irmão Pedro está fazendo, está entendendo? Eu fico imaginando agora Pedro andando em cima das águas. O que é mais difícil? Acalmar a tempestade ou passar por cima delas? É você que decide como você vai fazer. Ou você clama para a tempestade acalmar, ou você passa por cima delas. Esta é a resposta de Deus para nós em meio às tempestades. Beleza? Pedro foi para lá, quando chegou perto de Jesus, ele olha para baixo e começou a ter medo, e começou a afundar. Ele faz mais um clamor, Jesus estende a mão e pega Pedro, e os dois voltam juntos, andando para dentro do barco. Assim que os dois entrou dentro do barco, a tempestade parou. Quem acalmou a tempestade dessa vez? Deus. Você não vê Jesus repreendendo a tempestade? Você não vê Jesus mandando o mar calar? Não. Quando a gente age, o mundo espiritual reage. Quem acalmou a tempestade? A segunda tempestade, quando eles colocaram a fé em ação. Coloque a sua fé em ação, que as suas tempestades, se elas não saírem da frente, você vai passar por cima. Que Deus abençoe.
vai valer a pena você compartilhar com você mesmo primeiro e depois compartilhar com alguém que talvez está desconfiando de Deus. Ou alguém que está achando que não vai dar certo, porque está passando por uma luta. Quantas lutas você já passou? Você é vencedor, você é vencedora. Que Deus abençoe em nome de Jesus.